Muito bem, queridos irmãos, amigos ouvintes, neste momento especial, momento da palavra, o Senhor nosso Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações. O texto para a nossa meditação se encontra no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37, versículo 24. Já tem algumas sextas-feiras que nós estamos aqui falando sobre a vida de um personagem emblemático na Bíblia Sagrada, personagem ímpar, por nome de José. Leremos a palavra do Senhor. E tomaram-no e lançaram-no em uma cova. Porém, a cova estava vazia e não havia nela água. Repetindo, Gênesis capítulo 37, versículo 24, nos diz assim a palavra do Senhor. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Queridos irmãos, amigos ouvintes, você que nos assiste aqui pela live, do nosso programa Cristo, Amor da Minha Vida, Amor da Sua Vida, na nossa página no Facebook. A vida de José foi uma vida bastante conturbada, uma vida bastante perseguida, mas ao final foi uma vida muito abençoada. Nós começamos esta série de mensagens falando sobre os sonhos de José. E tudo o que aconteceu na vida de José, todo o processo pela qual ele passou, se deu por conta destes sonhos que ele teve na sua casa, na convivência com seus irmãos. E isso gerou toda essa problemática. E no versículo que nós lemos aqui, os irmãos de José, quando o avistaram de longe, disseram para eles: olha, lá está vindo o sonhador, olha lá ele, vamos matá-lo, vamos acabar com a vida dele. Vamos destruí-lo e veremos o que vai ser dos seus sonhos. Ou seja, no entendimento deles, uma vez que José estivesse morto, já era o seu sonho, já era o seu poder, já era o seu destaque, já era o seu domínio. Pois o que José sonhou foi isso, foi um sonho de poder, foi um sonho de autoridade, foi um sonho de domínio. José começaria governando os irmãos, governando os pais, enfim, governaria toda uma cidade, todo um estado, todo um país. E aqui, meus amados irmãos, quando os irmãos de José, que são muitos, 11 irmãos, Rúben, Simeão, Gade, Aser, Naftali, Zebulon, Isacar, essa renca toda aí se reuniu e disse assim: olha, vamos acabar com ele, vamos matá-lo, vamos destruí-lo. Só, queridos irmãos, que um dos irmãos chegou e disse assim: olha, faz o seguinte, não vamos matar ele não, vamos jogar ele nessa cova, e aí a gente não precisa sujar a nossa mão de sangue. Só que este irmão que fez isso, Rúben, ele fez no intuito de voltar depois e tirar o seu irmão da cova, e tirar o seu irmão daquele buraco. Só que o projeto de Rúben não deu certo. E ali eles lançaram José na cova. E a Bíblia diz no versículo que lemos, de Gênesis capítulo 37, versículo 24, e tomaram-no
e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Dá-nos a entender que aquela cova que foi lançado José era uma espécie de cisterna. E dado a seca, aquela cisterna estava vazia. Aqui, meus amados irmãos, nós temos uma revelação espiritual da parte de Deus para a sua vida. Ao lançar José no buraco, ao lançar José na cova, e a Bíblia dizer que a cova estava vazia, significa que os irmãos de José queriam que ele fosse uma pessoa vazia. Só que José era uma pessoa cheia. José era uma pessoa cheia da presença e da graça do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, os seus irmãos o invejavam. José era cheio de Deus. José era cheio da unção. José era cheio da virtude. José era cheio da capacidade. José era cheio de habilidades. Mas os irmãos de José, com inveja, o jogaram em uma cova vazia. É isso, meus amados irmãos, que o diabo, o inimigo, ele quer fazer na sua vida. Ele quer que você seja uma pessoa vazia. Ser uma pessoa vazia significa ser uma pessoa triste, abatida, isolada, desprovida, cabisbaixo. Ser uma pessoa vazia significa ser uma pessoa sem sonhos, sem planos, sem projetos, sem iniciativa, sem atitude, sem direção. Só, queridos irmãos, que o que aconteceu aqui foi que lançaram José na cova vazia, mas José não estava vazio. Lançaram ele numa cova vazia, mas ele estava cheio. Mesmo na cova, José continuou acreditando que o seu sonho haveria de realizar. Mesmo José na cova, ele sabia que Deus era com ele. Mesmo José na cova, ele sabia que a qualquer momento a providência de Deus haveria de se manifestar na sua vida. E você, meu irmão? Como é que está a sua vida aí? Como é que está a sua situação neste momento? Veja bem, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E tomaram-no e lançaram numa cova. Porém a cova estava vazia. E não havia água nela. Sabe o que os irmãos queriam? Queriam que José morresse sedento. Queria que José morresse desidratado. Porque água é vida. E onde não há água, não há vida. Veja os desertos. Veja as áreas desertas. Areia, seca. Porque onde não há água, não há vida. Então, na intenção dos irmãos, ao lançá-lo em uma cova vazia, sem água, queriam que ele morresse seco, vazio, sedento, faminto. Mas só, queridos irmãos, José não estava sozinho. Deus estava com José. Se você for ler o capítulo 37 todinho de Gênesis, por diversas vezes você vai ver a palavra e Deus era com José. Os irmãos o invejavam, mas Deus era com José. Os irmãos queriam matá-lo, mas Deus era com José. Os irmãos queriam destruí-lo, mas Deus era com José. Os irmãos queriam ele vazio, mas Deus era com José. Os irmãos queriam ele seco, sedento, mas Deus era com José. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve,
não importa o que os maus, os maquiavélicos, os nefastos, os sombrios, não importa o que eles querem de você. O que importa é que você não está sozinho. Você pode até estar como José dentro de uma cova vazia, mas não permita que o vazio desta cova invada o teu coração, invada a tua mente, invada a tua alma. Quem está vazia é a cova, não é você. Você está cheio, você está transbordando da presença de Deus, das convicções, dos planos e projetos que Deus ele tem para a sua vida. Tem problema não, meu irmão. Se foi Deus que te deu este sonho, se foi Deus que te deu esse projeto, pode deixar os invejosos querer te matar, porque é assim mesmo. Pode deixar os invejosos tramar planos contra a sua vida. A palavra do Senhor diz que Deus é como um martelo que esmiuça a penha, e toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Armaram de tudo para acabar com a vida de José. Fizeram de tudo para destruí-lo, para matá-lo. Mas Deus, o Senhor, era com José. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Meu irmão, minha irmã, você vai passar por muitos lugares vazios durante o percurso da sua existência. Agora cabe a você ficar vazio porque você está num ambiente vazio, ou cabe a você encher o vazio daquele ambiente com a presença de Deus que está na sua vida. Você é luz em meio às trevas. Você é preenchimento em meio ao vazio existencial da vida de alguém. José, meus queridos irmãos, ele resistiu, ele sobreviveu, ele foi firme, ele acreditou naquilo que ele havia sonhado, e ele sabia que por mais que os seus irmãos, por inveja, por ódio, por tantas outras coisas mais, queriam destruí-lo, José continuou acreditando no Deus Todo-Poderoso, a qual ele servia. Veja bem, ao lançar José na cova, José perdeu o direito de se locomover. José ficou agora ali limitado. O que significa isso? Significa que quando colocam você em uma cova, quer te limitar, porque sabe, se deixar você solto, você anda, você corre e você voa. E o seu brilho, assim como José tinha o seu brilho natural, o seu brilho incomoda muita gente. Esta é a verdade. Se estão te perseguindo, é porque você está incomodando. Se lançaram você numa cova, é porque você é uma pessoa de destaque, é porque você é uma pessoa que influencia, é porque você é uma pessoa diferenciada. Aí alguém olha para você e fala, não, nós temos que parar esse cara, nós temos que parar esse homem, nós temos que parar esta mulher. No caso de José aqui, nós temos que parar esse jovem. Porque com 13 anos, 13 para 17 anos, o cara tem um sonho desse. E qual era o sonho de José? Estava colhendo o feixe de trigo e duas coisas acontecem no sonho. O feixe de trigo de José
era maior do que o dos seus irmãos, e o feixe de trigo dos irmãos de José se encurvava perante o feixe de José. Agora você imagina a inveja. Não, esse menino não pode deixar ele longe não, porque senão ele vai passar nós. Ele é muito jovem, chegou agora. Não pode dar corda, não pode dar asa, senão ele viaja, senão ele decola. Ei, meu irmão, minha irmã, tá cheio de jovens sonhadores. Tá cheio de sonhadores nas igrejas que estão sendo limitados por causa da inveja. Porque sabe, se dá oportunidade, ele decola. Se dá oportunidade, ela avança. Se dá oportunidade, ela chega nos seus objetivos. E infelizmente, tem alguns que não querem que você cresça. Tem alguns que não querem que você progrida, que você avance, que você prospere. Assim aconteceu na vida de José. Os seus próprios irmãos, os seus próprios familiares não quiseram que ele crescesse, não quiseram que ele prosperasse. Ah, a gente vai perder para esse moleque? Ah, a gente vai perder para esse guri? Ah, eu já tenho 50 anos, dizia um irmão de José, eu já tenho 30. Nós vamos deixar esse moleque, esse adolescente, esse garoto passar à nossa frente? Não! Vamos acabar com ele, vamos destruí-lo. Irmãos, isso aconteceu no passado na vida de José e isso acontece nos dias de hoje. Como é que isso acontece? Acontece. Pessoa está aí no mundo, jogado às traças no lamaçal do pecado. Aí a pessoa aceita Jesus como Salvador. Vá para uma instituição religiosa. Aí chega lá na instituição, a pessoa começa a destacar, a pessoa começa a produzir, começa a crescer. Aí os maiorais da religião começa, querer podar, começa, querer cortar, impedir a pessoa de crescer, de desenvolver. Porque, infelizmente, meus amados irmãos, tem muita gente que estão nas posições que estão. Não é porque Deus colocou, mas é porque estão por causa do apadrinhamento religioso. Esta é a verdade. Só que José não precisou de padrinho religioso para colocar ele na posição que Deus haveria de colocar ele, não. Tá cheio, meus irmãos. Tá cheio de gente ocupando funções, ocupando cargos, ocupando títulos, sem ter habilidade, sem ter capacidade, sem ter vida, sem ter testemunho. Sabe por que está lá? Por causa do apadrinhamento. Sabe por que está lá? Por causa do alto dízimo. Sabe por que está lá? Por causa da alta influência na sociedade. Ostenta um patrimônio. Vive uma vida aparentemente próspera. E aí acha que pode podar aqueles que sonham, aqueles que vivem uma vida digna diante de Deus. Foi o que os irmãos de José fizeram. O mais velho falou assim, esse negócio tem que ser para mim, porque eu é que sou o mais velho. Eu é que tinha que ter ganhado a túnica de várias cores. Só, irmãos, que na casa de Deus não é assim, não. Na casa de Deus é diferente. Na casa de Deus o grande tem que ser pequeno. Na casa de Deus o humilhado é exaltado, mas o exaltado é humilhado. Na casa de Deus
é diferente. Quem escolhe é Deus. Quem chama é Deus. Quem capacita é Deus. Mas tem homens que se intitulam donos de igrejas, donos de templos religiosos, que você tem que fazer a vontade dele, que você tem que fazer o querer dele, não o de Deus. Aí agora eu consagro quem eu quero. Aí agora eu derramo óleo em quem eu quero. Aí Deus está cheio de gente que tem chamada, que tem dom, que tem vocação e está ficando para trás. E os apadrinhados estão sendo levados. Só, meus queridos irmãos, que Deus, o Senhor, está contemplando e está vendo tudo. Mas cedo ou mais tarde, o ajuste, o acerto de conta chega e Deus se manifestará para levantar o humilhado que está dentro da cova. Falar para José, José, você não vai ser dominador sobre nós não, rapaz? José, você não vai ser líder sobre nós, não? Você chegou agora, rapaz? Você só tem 13 anos, de 13 para 17. Quem é você? Você é o caçula. Você é o resto do tacho, rapaz. Você acha que você vai chegar aqui e fazer e acontecer? Não, José, baixa a bola. E José falou, eu não quero saber, eu sei que eu sonhei e esse sonho não é meu, e se for de Deus, esse sonho vai realizar. Ei, sonhador, ei, sonhadora, tá me ouvindo aí? Continue sonhando, continue acreditando. Quem te colocou nessa cova pensa que você vai morrer de sede porque a cova está vazia. Quem te jogou neste buraco pensa que você vai morrer dentro dele porque não há saída. Quem te colocou dentro dessa cova quer que você fique caminhando em círculo, sabe para quê? Tipo, você caminha, 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 mas não sai do lugar. Só, querido, só, querida, que você não vai ficar nessa cova para toda a vida, não. Deus, o Senhor, já está providenciando o escape. Deus, o Senhor, já está providenciando o livramento. No caso de José, vinha uma caravana de ismaelitas, mercadores, comerciantes. Aí, Deus foi lá na mente de alguém, dos irmãos que ainda tinham um pouquinho de temor, assim como aquele que falou, não, vamos matar ele não, vamos jogar nesse buraco, mais tarde eu volto para tirar. Alguém falou assim, ó, eu tô achando que aquele irmão nosso que deu essa ideia para jogar ele aqui nesse buraco vai voltar aqui e vai querer tirar ele. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos embora vender ele como escravo para aqueles mercadores. Assim ele desaparece, assim ele some e ninguém mais dá notícia dele. Aí a gente pega o animal, mata, pega as vestes dele, passa no sangue do animal. E a gente leva a roupa suja de sangue para o nosso pai Jacó. E lá a gente fala que uma fera o comeu. E assim meus irmãos fizeram. Tiraram as vestes de José. Venderam ele como escravo. No entendimento deles, vamos sumir com ele. Já que nós não conseguimos matá-lo, porque assim, irmão, quem é firme no seu sonho não morre. Quem é firme no seu sonho não desiste. Agora você não realiza, porque quando vem a dificuldade, você recua, você volta para trás, você duvida, você questiona. Mas José ficou firme no seu propósito. José ficou firme no seu objetivo. José ficou firme no seu alvo.
Então, meu irmão, deixa dizer. Geralmente, quando você é colocado na cova, sabe o que acontece? A conversa é essa. Irmão fulano, cadê você? Está sumido. Irmã fulana, cadê você? Está sumida. Aí o irmão, a irmã, para não falar que está na cova, fala, não, irmão, tô por aí. Tá por aí nada. Você tá dentro de uma cova porque você convive com um miserável, com um endemoniado que é invejoso, que é mau caráter, não tem virtude para acreditar que o Deus que te deu o sonho é Deus para abençoar ele também. Aí ele fica com inveja da sua vida e te coloca num canto, te coloca de escanteio, te isola, achando que vai te matar, achando que vai te destruir, achando que vai fazer o seu sonho não se realizar. Mas se você for firme como José, meu irmão, essas pessoas vão cair tudo com a cara no chão, envergonhadas. Porque Deus, ao seu tempo, haverá de se levantar e agir na sua vida. O quê? José, 13 para 17 anos, já conquistou o coração de nosso pai Jacó? Já está desenvolvendo, já está tendo oportunidade, já está cantando, já está pregando, mal chegou na igreja? Nós temos que fazer alguma coisa para isolar esse menino. Nós temos que fazer alguma coisa para deixar ele de fora. Aí começaram a deixar José de fora. Fazia as rodinhas entre os irmãos, José ficava de fora. Aí como José não participava de nada, não estava com nada, José procurou agradar o seu pai. E José agradando o seu pai falou, nossa, esse é o caçula e me agrada tanto, já sei, vou fazer para ele uma túnica de várias cores. Outro dia nós falamos aqui sobre as túnicas de várias cores. Uns falam que é 7, outros falam que é várias. Outro dia a gente fala aqui sobre as túnicas de José e seus significados. Tentaram acabar com a vida do menino. Irmãos, irmãs, tá cheio de gente frustradas dentro dos templos religiosos, sabe por quê? Por causa de gente invejosa, por causa de gente fingida, por causa de gente mau caráter, por causa de gente egoísta, que não quer que você cresça, que não quer que você prospere, que não quer que você avance. Aí você, como José, chegou agora, é simples, não tem malícia. Aí você abre o bocão. Meu sonho é ser cantor. Meu sonho é ser cantora. Meu sonho é gravar um DVD, um CD, hoje isso não existe mais. Mas meu sonho é cantar em um grande evento, meu sonho é pregar em uma grande igreja, meu sonho é ser diácono, meu sonho é ser presbítero, é ser evangelista, é ser pastor, missionário, apóstolo, papa, seja qual for o seu sonho. Aí alguém incomodado, intimidado, fala, rapaz, mas que irmão ousado. Que irmã ousada! Eu estou aqui há 20, 30, 40, 50, 60 anos e eu não tenho a audácia de querer ser isso, de querer ser aquilo. E ela mal chegou e já sonha um sonho grande desse? Ah, não, pra cima de mim não. Irmão, irmã, isso é coisa da sua cabeça, irmã. Você não vai conseguir cantar, não. Olha a sua voz. Olha seu tamanho. Olha a sua família.
E Deus lá de cima, irmãos, está olhando tudo. E Deus lá de cima está olhando e está vendo tudo. E só riscando, e só escrevendo. Sabe o que Deus está escrevendo? Sabe o que Deus está riscando? Deus está escrevendo assim, ó. Os homens, os humanos podem até querer te impedir. Os homens, por um tempo, eles vão até te controlar, te reter dentro de uma cova. Mas eu, o Senhor, diz Deus, não te deixarei na cova. Eu tirarei você de lá e farei de você uma potência extraordinária na minha vida, porque o projeto dele para você é grande. Pensavam que José só ia governar a casa de Jacó. Pensaram que José só ia governar a cidadezinha da onde ele habitava lá no Egito, numa esquina onde os Judas havia perdido as botas, numa esquina onde não ligava nada a lugar nenhum. Mas Deus, sabe o que tinha para José? Deus tinha uma nação, Deus tinha um povo, Deus tinha um governo para entregar na mão de José. E José só foi governador do Egito, no Egito, porque ele permaneceu firme no seu plano, no seu projeto, determinado de que mais cedo ou mais tarde aquilo haveria de acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, Gênesis capítulo 37, versículo 24. E tomando-o, lançaram-o numa cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água. Ei, você acha que José morreu seco? Não. No lugar onde José chegou, ele preencheu o vazio que lá existia. Você pensa que José morreu de sede? Não, no lugar onde José chegou, que tinha gente sedenta, ele tinha água para saciar a sede daqueles que lá estavam. Sabe o que era? A palavra. José falou, não, você vai conseguir, você vai alcançar, você vai voltar. E Deus, o Senhor, foi com José. Fica firme, irmãos. Ah, Jesus, às vezes eu encontro com algumas pessoas, vou falar, porque eu não tenho medo eu conheço de ouvir falar. Às vezes eu encontro com alguns irmãos de algumas congregações, de algumas igrejas, e falo assim, rapaz, nunca mais você veio aqui pregar. Nunca mais você veio aqui trazer uma mensagem. Eu, para não denunciar, para não falar com o irmão, para não expor, eu falo, não, irmão, é assim mesmo. A gente está aí com muitas ocupações. Mas alguém acha que colocando-nos em uma cova vai matar os nossos sonhos. Alguém acha porque agora ostenta uma função, porque agora dirige uma instituição religiosa, um templo, uma congregação, acha que pode ditar quem prega, quem canta, quem faz e quem acontece, achando que com isso vai matar o sonho, o projeto e a chamada de alguém. Só, meus queridos irmãos, que a vida não é assim. Deus, quando Ele chama alguém, Ele capacita este alguém. Deus, se foi Deus, meu irmão, que te chamou, eu tenho uma palavra de Deus para você. Pode levantar o inferno, pode levantar o que for, mas não pode parar a sua caminhada, o seu chamado, a sua vocação. E outra que eu vou falar aqui agora, viu? Eu vou falar aqui agora.
Se fechar a porta para você, tô batendo na mesa aqui, é com a autoridade de Deus, não é nervosismo e nem sensacionalismo não. Se alguém fechar a porta para você, aí no lugar que você está, neste templo religioso, eu vou dizer para você, outra porta de Deus vai se abrir em outra igreja, outra porta de Deus vai se abrir em outra denominação, mas o sonho de Deus para sua vida vai se cumprir. Foi assim com os fundadores da Assembleia de Deus. Por que não pode ser na sua vida? Foi assim com Daniel Berg e Gunnar Wingre. Daniel Berg e Gunnar Wingre, que são os fundadores da Assembleia de Deus, congregavam em uma instituição religiosa que eu não vou citar o nome. Quiseram, ó, podar eles lá, ó. Quiseram lá colocar eles para baixo, menosprezar. Sabe o que aconteceu? Deus falou com Daniel e Gunnar Wingre, ó, vá para o Brasil, porque lá eu tenho uma obra para vocês. Hoje a Assembleia de Deus está com 110 anos no Brasil. Fica aí, achando que você manda na igreja? Fica aí, achando que você manda nessa função, nesse título, só porque você está no cargo? Não, é a sua vez, meu irmão. Baixa a bola aí, tá bom? Baixa a bola aí, você que está no cargo, você que está no título, você que está na função. Baixa a bola aí, viu? Porque o Deus que te colocou aí para você levantar pessoas. Não foi para você abater a fé de pessoas, não. Isolando as pessoas, deixando as pessoas no banco, no canto, escorada. Quem é você para fazer isso? Quem chama e quem capacita é Deus. Aí um cidadão está em comunhão, o cidadão está em dias com a sociedade, está em dias com seus deveres religiosos, aí está isolado. Aí determinados desconcertados, determinados que causam escândalos, determinados mau caráteres, só porque tem um dinheirinho, só porque tem uma funçãozinha, só porque tem um nomezinho, está participando de tudo, e quem tem vida com Deus no altar está isolado, mas Deus está vendo tudo, viu? Deus está vendo tudo, e no tempo de Deus, Ele assopra o vento, Ele passa a vassoura, e Ele limpa mesmo, porque Ele garante a sua vitória. Como é que a pessoa vai crescer e vai desenvolver se você não dá oportunidade para ela ou para ele, rapaz? Ah, o irmão é muito tímido, a irmã é muito tímida. Claro, você não dá oportunidade, você tem a inveja, porque sabe que se você dá oportunidade, ele prega melhor do que você. Você tem a inveja, porque se você dá oportunidade, ela canta melhor do que você. Aí você acha que você jogando na cova, você vai parar a marcha da pessoa, e não vai parar. E as horas já se foram. Gênesis capítulo 37, versículo 24. E tomaram-no e lançaram numa cova, porém a cova estava vazia e não havia água. José não morreu na cova, José não morreu no deserto, José não morreu na prisão, pelo contrário, José se tornou governador de todo o Egito, abaixo de Faraó. A palavra de José determinava tudo, sabe por quê? Porque ele não foi na onda dos invejosos dos seus irmãos, que queriam matá-lo, que queriam destruí-lo, que achavam que era o dono da cocada preta. José foi vitorioso, porque ele acreditou no sonho que Deus deu para ele. Então, meu irmão, minha irmã, acredita no teu sonho. Seja pequenininho. Seja o sonho de comprar uma bicicleta, seja o sonho de sair do aluguel, ou se tornar um milionário, ou se tornar um governador, um presidente, sei lá o que for, um bispo, um apóstolo, um papa. Confia e acredite. Acredite em você, acredite no seu sonho. Deixa quem quiser falar, falar. Deixa quem quiser invejar, invejar. Uns falam assim, ô dó, coitado.
Uns falam assim, ô dó, coitado. Só que Deus está lá em cima contemplando tudo. E se você permanecer acreditando no seu sonho, não vai ter irmãos como os irmãos de José. Não vai ter acusadores como a mulher de Potifar. Não vai ter prisioneiros como os prisioneiros que o rei Faraó mandou para a prisão. Não vai ter a fome que se instalou no Egito, que se instalou em Canaã, que se instalou em toda a terra, que vai ser capaz de te parar. José teve um sonho. O sonho de José era um sonho de domínio, de poder. José sonhou colhendo trigo. Aí o trigo de José deu um volume maior do que o dos irmãos. Aí, como se não bastasse, os molhos de trigo dos irmãos de José se encurvavam perante ele. Aí mais tarde José tem outro sonho. José sonhou com 11 estrelas. Olha repetindo, 11 estrelas. O sol e a lua se encurvavam perante ele. Aí, meu irmão, quando o Faraó desespera, que sonha com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, que ninguém no Egito, que ninguém na terra é capaz de interpretar. Aí alguém que esteve na prisão com José fala, olha rei, quando eu estava na prisão, eu sonhei que eu voltava a te servir, não sabia a interpretação, contei para um moço chamado José, e ele disse que a interpretação daquele sonho é que eu voltaria a te servir como rei. E o rei Faraó traz esse homem aqui. Aí José foi lá para o palácio de Faraó e disse, rei, 7 anos de fartura representa 7 vacas gordas. Rei, 7 anos de seca significa as 7 vacas magras. Então, José, o que fazer? Rei, aproveite a fartura. Construa celeiros. Plantem com abundância. Vai colhendo comida, vai colhendo e vai estocando. Não desperdiça não, vai guardando, porque quando vier os 7 anos de fome, aí a terra não vai produzir, aí não vai chover, mas os estoques estarão cheios, aí vocês terão comida para comer e abastecer todo o país do Egito, bem como os países vizinhos que virão comprar comida de vocês. É simples, rei. Coloca um homem para governar esse negócio. Olha Deus trabalhando, usando o próprio José para profetizar o milagre na vida dele. Coloca um homem para cuidar neste negócio. José, quando foi para a cova, era menino. José, quando estava preso, era menino. Mas quando José foi chamado por Faraó, José não era mais um menino. José era um homem forjado, preparado para a posição que Deus tinha na vida dele. Aí Faraó olha para os 4 cantos e fala, José, quem, pelo amor de Deus, eu poderia entregar esse cargo a não ser você? Porque eu vejo, José, em você capacidade. Eu vejo, José, em você autoridade, sabedoria, discernimento, inteligência e prosperidade. Então, José, você é um forasteiro, mas eu vou te constituir governador na minha terra, no meu reino. E tá aqui o meu anel. Somente no trono eu sou maior do que você. Ei, você que persegue o sonhador. O sonhador é um menino, tá? O sonhador é uma menina, tá? Só que no dia que ele virar homem, no dia que ela virar mulher, o rei vai chamar para ter uma audiência e vai colocar o problema perante ele e vai colocar o problema perante ela e ele ou ela vai solucionar. E a pessoa tomará posse da autoridade do governo e vai mudar a vida e vai mudar a história e o nome dele ou dela será eternizado, assim como o nome de José está sendo eternizado na Bíblia Sagrada, assim como o nome Gunnar Vingre e Daniel Berg eternizou na Assembleia de Deus. Não tenta parar o sonho de ninguém não, irmão.
Se alguém te contar um sonho, pegue na mão, abraça e diga parabéns, eu vou te ajudar em oração para o teu sonho realizar. Não faça como os irmãos de José, não. Uma inveja desgraçada, uma cambada de gente falsa que me dá nojo, uma cambada de traíra. Você chega na igreja, aquele monte de falso miserável pega na sua mão, te abraça, te dá tapinha nas costas, mas quando vira, na sua ausência, te senta a língua, fala mal de você. Quando o seu nome é levado para algum cargo, a pessoa te veta, queima o seu filme. Tem muita gente precisando tomar vergonha na cara, principalmente na minha igreja. Se o pastor não quiser que eu venha aqui mais na rádio, tudo bem. Se o dono da rádio não quiser que eu venha aqui mais, também tudo bem. Mas a verdade é essa, eu tô cheio de gente falsa, mau caráter, invejosa, que por nada se prejudica a vida de alguém. Porque se acha, porque está numa posição, seja religiosa, seja política, acha-se no dever de pisar, de humilhar, de menosprezar as pessoas. Está na hora das pessoas também se posicionar, se colocar na sua posição e não se permitir ser humilhado. E Deus, o Senhor, está vendo tudo e contemplará tudo. E as horas não nos esperam mais. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E até sexta-feira, se Deus assim quiser. E se os homens aqui da terra também quiser. Porque aqui é um estúdio de propriedade particular, não é meu? Vai saber, né? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado, amigos ouvintes. Até a próxima, querendo o Senhor. Obrigado, meu amigo Marcos. Está sempre aqui nos estúdios. Sempre vem aqui ouvir a palavra ao vivo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.